Olá pessoal! Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a interface do Blender. Na aula anterior, a gente viu o sistema de áreas do Blender, como dimensionar, dividir e unir essas áreas. Nesta aula, a gente vai falar sobre o conteúdo dessas áreas, que são os editores. Vamos começar falando sobre os editores da interface padrão, ou seja, os editores que aparecem no momento que a gente abre o Blender pela primeira vez. A interface padrão vem dividida em 5 áreas, cada uma com um editor diferente. Neste vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação destes editores. Mas não se preocupe se você não conseguir memorizar os nomes e as funções deles. Eu só quero que você comece a se familiarizar melhor com a interface. Ao longo das aulas, à medida que a gente for utilizando o software, você vai gravando o que eles fazem com calma. Este editor grandão principal aqui é a 3D View, que a gente também pode chamar de Viewport. É neste editor que a gente interage com o ambiente tridimensional. É aqui que a gente vai efetivamente modelar, texturizar e animar os objetos da cena, entre outras coisas. Vamos dar uma olhada em alguns aspectos que são comuns a todos os editores. Todos os editores possuem esses triângulos nos cantos superior direito e no canto inferior esquerdo, que, como a gente já viu, servem para editar e juntar as áreas da interface. Outra coisa que todos os editores têm é o Editor Type Selector, que é este botãozinho aqui. Este botão estará sempre no header do editor, que é uma linhazinha como esta aqui, cheia de botões. Se a gente colocar o cursor sobre o Editor Type Selector sem clicar nele, a gente vai ver um retângulozinho com algumas informações, entre elas o nome do editor que está na área. Se a gente clicar neste botão, a gente vai poder trocar o editor que está na área. Por exemplo, eu posso trocar o editor desta área, onde está o 3D View, para o editor Timeline, por exemplo. Desta forma, eu vou ter aqui nesta área grande o mesmo editor que eu tenho aqui embaixo. Se eu quiser voltar para o editor 3D View, basta eu clicar aqui de novo e escolher 3D View. Este editor aqui embaixo é a Timeline, ou seja, é uma linha do tempo, parecida com a barra de progresso dos vídeos do YouTube. Aqui embaixo você encontra comandos como Play, Pause, Retroceder, Avançar, e se o Play estiver ligado, você poderá ver esta linha verde andando, que é como a barra de progresso do YouTube mesmo. Ela indica em que frame a animação se encontra. Aqui na direita nós temos dois editores. Este aqui de cima é o Outliner. Ele consiste basicamente em uma lista organizada dos dados da cena e permite que a gente gerencie algumas informações desses dados. Na maioria das vezes, estes itens serão os objetos da cena e a gente pode, por exemplo, clicar nestes olhos aqui da direita e desmarcar eles para esconder os objetos. Se eu clicar no olho que está aqui do lado do cubo, o cubo desaparece. Se eu clicar aqui de novo, ele reaparece. Aqui embaixo nós temos o Properties Editor, ou editor de propriedades. Aqui a gente vai editar propriedades de várias categorias da cena, que vão estar divididas nessas abas aqui em cima. E por fim, nós temos aqui em cima o Info Editor. Ele é fininho assim mesmo, e é nele que a gente encontra alguns menus flutuantes, que são comuns em outros softwares como File, Window e Help, por exemplo. Eles têm outras funções também, mas a gente vai deixar para ver com calma mais para frente. Então, pessoal, esses foram os 5 editores que estão na interface padrão do Blender. O importante é entender que as diferentes áreas e os editores que estão contidos nelas podem ser configurados da maneira que você quiser. Você pode dividir a interface do Blender através das áreas do jeito que você quiser e pode colocar em cada uma delas o editor que você quiser também. Através desse sistema de áreas e editores, você vai poder deixar o Blender com as ferramentas que precisa para a tarefa que estiver realizando em um determinado momento. Além de poder configurar a interface do seu jeito,
você pode carregar algumas configurações que já vêm prontas com o Blender. Aqui em cima, no Info Editor, nós temos um menu com uma lista chamada Screen Layouts. É uma lista de layouts pré-configurados, ou seja, alguns arranjos de áreas e editores já configurados para tarefas específicas, como, por exemplo, animação, edição e composição. E lembre-se que caso você tenha deixado a sua interface toda bagunçada ou de um jeito que você não goste, se você não souber como voltar para a interface padrão, basta clicar no menu File e clicar em New Reload Startup File. Desta maneira, o Blender vai carregar novamente as configurações originais da interface. Se você quiser, você pode alterar essa maneira com que o Blender abre sempre. Se você quiser fazer qualquer alteração na interface e quiser que o Blender abra sempre dessa maneira, basta vir ao menu File e clicar em Save Startup File. Quando você clica aqui, o Blender salva a configuração da interface e os elementos que estiverem na cena. Dessa maneira, da próxima vez que você abrir o Blender, ele vai estar dessa maneira que você deixou ele. Se depois disso você quiser fazer com que o Blender volte a abrir da maneira original, você pode clicar em File, Load Factory Settings. Dessa maneira, ele vai apagar qualquer configuração que você tenha salvo desde que instalou o Blender e vai voltar a abrir da maneira original. E por fim, outra coisa que você pode fazer é criar o seu próprio Screen Layout. Se você clicar neste maisinho aqui, ele vai criar um novo layout que você pode configurar. Aí você pode renomear ele do seu jeito e personalizar a interface do jeito que você quiser. Depois, para que ele mantenha isso salvo, basta clicar lá no File, Save Startup File. Dessa maneira, quando você abrir o Blender, o seu layout vai estar salvo lá. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.